Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Hoje, a aula de processos produtivos, nós trataremos sobre MRP e ERP, sistemas aí que ajudam no gerenciamento de estoque organizacional, e no contato entre as áreas da nossa empresa, principalmente relacionada às operações produtivas. Vamos lá. Então, essa imagem, né, que vocês têm aí demonstrando, né, mostram qual é a evolução que a gente tem, né, dentro do planejamento de recursos, né, a serem utilizados dentro de um processo produtivo. Né? Então, na vertical, nós temos, né, o impacto na rede de suprimentos da organização, e na parte horizontal, a gente tem a questão da integração crescente de sistema de informação. Então, nós vamos ver, né, através desse diagrama, né, que nós temos MRP aqui na base, né, que é o planejamento de necessidades de materiais, é uma forma, né, que as organizações utilizam para planejar a utilização dos insumos, a gestão dos insumos para o processo produtivo. E aqui mais focado realmente na área de materiais, na área de produção, ok? E à medida que eu vou, né, me deslocando aí na diagonal para a direita, eu vou tendo MRP, MRP2, ERP, e até chegar no planejamento dos recursos dos empreendimentos integrado em rede. O que a gente tem de alteração, né, quando sai do MRP para o MRP2, para o ERP, até chegar no planejamento dos recursos dos empreendimentos? Nós temos uma maior, né, à medida que a gente vai evoluindo aí nas metodologias, né, a gente tem uma maior integração das áreas organizacionais. Quando eu falo áreas organizacionais, né, então, nossa disciplina está falando mais da área de produção, ok? Então, essa integração vai envolver uma conversa maior com marketing, com gestão de pessoas, né? A área de compras, toda a parte de finanças da organização, e a integração não restrita, né, ao ambiente interno da organização, mas a busca com contato, né, com o canal de suprimentos, né, e de distribuição também. Então, eu vou integrar aos meus fornecedores, aos meus distribuidores, ok? Então, hoje nós temos sistemas de informação que possibilitam o contato, né, mais ágil, mais rápido entre organizações, ok? Então, o que a gente tem aqui, né, basicamente, os sistemas que nós temos hoje informatizados, né, eles trabalham com a lógica do MRP, que a gente vai ver, né, que é o gerenciamento aí de estoque, de materiais, né, só que eles permitem uma maior integração entre as organizações, uma comunicação maior, né, a redução da duplicação de dados. Imagina, se você tem um controle no setor de produção, um controle, uma planilha no setor de produção, uma planilha no setor de finanças, uma planilha no setor de marketing, e essas planilhas não conversam, acaba que alguns dados são replicados dentro dessas planilhas. Quando você tem um sistema que integra todas essas áreas, todas as atividades, né, então os dados eles não precisam ser replicados. Então, é essa modificação que a gente tem, né, do MRP até chegar agora nos sistemas mais informatizados. Bom, e aí a gente tem, né, dentro inicialmente dessa lógica do MRP, né, o Programa Mestre de Produção, né, então é MPS ou PMP, que né, contém uma declaração da quantidade e momento que os produtos finais devem ser produzidos. Então, é um programa, né, que vai integrar, né, a necessidade de estoque de segurança, a demanda por peças de reposição, vai buscar dados sobre o nível de estoque, sobre os pedidos que são realizados, qual é a previsão de demanda, ok? Então, ele vai buscar todos esses dados para nós conseguirmos, né, programar a produção da empresa.
saber quanto que deve produzir, quando produzir. Lembram que no planejamento e controle lá de capacidades de atividades nós falávamos muito sobre isso? Quando produzir, quanto fazer, né? E como que a gente faz isso? Através do PMP, de um programinha, né, ou uma planilha na qual você vai dimensionar, vai colocar lá, olha, eu preciso de tantos pedidos, tantos produtos, né, para determinada data, e você vai fazer o gerenciamento. Eu tenho estoque? Não. Se eu não tiver, eu tenho que mandar produzir. Se eu tenho, eu utilizo, coloco para comercializar, né, e aí mando produzir talvez novamente para ter um estoque de segurança dentro da minha organização. Ok? Aqui, pessoal, né, eu trago essa tabelinha aqui para vocês, mostrando basicamente essa dinâmica, né? Então, eu tenho ali um planejamento para semanas, né, de produção da organização. Eu tenho a demanda, né, o dado de demanda, o quanto que eu preciso, quantos pedidos eu tenho, quanto que eu tenho de estoque, ou quanto sobrará de estoque, né, depois de utilizar essa demanda, o MPS ou PMP, né, quanto que eu devo produzir, ok? E o estoque aqui embaixo, né, repetido, é porque a gente tem que fazer essa lógica de estoque inicial e estoque final, ok? Então, é uma tabela bem simples, né, mais aqui para a gente utilizar, né, de forma mais didática para conhecimento, mas é claro que depende aí das organizações, né, o estilo de formatação, enfim, né, o sistema que foi pensado para a organização, né, mas o básico das variáveis que estarão em qualquer sistema, seja qual for o layout que ele tiver, né, vai ser isso. A quantidade de estoque que eu tenho, a demanda por pedidos, o quanto que eu tenho que mandar produzir, né? Então, a lógica, né, de interpretação vai ser a mesma para qualquer tipo de organização, né? Se você tem uma operação simples, talvez por uma planilha, né, do Excel ali já dá para você fazer algum tipo de controle. Quanto mais itens você tem, né, maior variedade, maior quantidade, maior volume de produtos você tem dentro da organização, e aí vai ser necessário, né, talvez contratar um sistema de informação para melhorar a sua gestão, né, e o acompanhamento de toda essa movimentação dentro da empresa, ok? Então, olha, só para a gente entender, né, a lógica por trás disso, então eu tenho essa tabelinha. Aqui uma tabelinha, né, completa que a gente pode compreender. Olha, eu tinha um estoque inicial, né, no início de um determinado período de 30 unidades de um determinado produto. Bom, na primeira semana aqui, né, para a qual eu estou planejando, eu tenho uma demanda de itens, né, ou pedidos, né, de 10 itens. Então, se eu tinha 30 itens estocados, eu tenho responder uma demanda de 10, vão sobrar quantos itens? 20, ok? Então, aqui a gente está trabalhando nesse início, olha, eu não vou mandar produzir nada, né? Então, eu quero acabar com esse estoque. Vamos dizer que esse estoque já está há mais tempo lá dentro da organização, então eu quero dar uma limpa nele primeiro, ok? Se eu quisesse manter uma maior quantidade de itens, né, eu teria que mandar produzir. Esse MPS aqui aqui, o Programa Mestre de Produção. Programa Mestre de Produção. A quantidade de itens que eu vou mandar produzir, ok? Nesse caso aqui, eu não quero produzir, então, 0. Na semana 2, o que vai acontecer? Né? Então, eu tenho uma demanda de 10 itens ainda. Né? Continuo com a demanda de 10 itens. Quantos itens, né, eu tenho que sobraram da semana 1? Eu tenho 20 itens. Então, um estoque de 20, eu preciso de 10, eu vou atender 10 pedidos, vão sobrar 10 itens. Nesse caso aqui, eu não mandei produzir nada, ok? Na terceira semana, novamente, uma demanda de 10 itens. Eu tinha um estoque de 10 e ficaram 0. Zerou, né, o meu estoque. Na quarta semana, eu preciso de 10 itens, uma demanda continua mesmo, né? Agora, eu tinha estoque antes para atender isso? Não. Então, no caso, né, eu posso mandar produzir 10 itens aqui, né, um MPS de 10, né, para atender esses 10 pedidos. Nesse caso, a gente não vai estar mantendo estoque, né? Vejam que está zerado até lá na frente, né? Mais à frente, a gente vai ver que essa é uma lógica de trabalhar com just in time, né? Você produz apenas aquilo que vai ter necessidade, os pedidos que o cliente fez. Você não vai produzir para estocar, ok?
Na semana 5, tive a demanda de 15. Eu tinha estoque? Não, mandei produzir 15. E assim sucessivamente, ok? Então, pessoal, né, a lógica aqui de fazer um controle, né, de produção e tudo é essa. Você gerenciar quantos pedidos você tem, quanto você tem de estoque, quanto que você tem que mandar produzir, ok? Lá em materiais, né, discutir quanto de estoque de segurança, né, se for necessário a organização manter, ela deverá manter, ok? Nesse caso, como eu falei para vocês, eu não quero manter estoque, então eu zerei o quanto que eu tinha e agora eu só estou com o estoque zerado, ok? É uma forma de trabalhar. Se eu quiser manter estoque, né, por exemplo, se eu tenho uma demanda de 15, né, eu quero manter um estoque de 10 itens. Eu vou mandar produzir só 15? Não. Eu produzo 25 itens. Por que 25 itens, professor? Ora, eu vendi os 15 itens e ainda me sobram os 10 de estoque de segurança que eu desejava. Ok? Então, se você quer manter um estoque de segurança, um cálculo fácil aqui, né, de se fazer é produz além da demanda que você tem, né, a quantidade que você deseja que seja mantido de estoque de segurança. Ok? Então, né, essa aqui é uma tabelinha que vocês podem utilizar aí para, né, exercitar esse conceito que eu tô falando. Quem quiser realmente, né, já trabalha numa organização, enfim, ou tem um empreendimento, né, na internet acha várias planilhas, né, que podem auxiliar, planilhas às vezes um pouco automatizadas também, né. Tem empresas que comercializam para facilitar esse controle, né, do estoque aí dentro da organização. Bom, o que é importante, né, para funcionar aquilo ali, né, aquela estrutura? A lista de materiais, né, nós já falamos isso aqui na aula anterior também, né, e aqui dando um reforço, é importante você saber quais as peças, quais os componentes do produto, né, que você irá manufaturar, né? Então, é preciso entender qual que é a árvore do produto, a lista de materiais, né? Aqui um outro exemplo que o Slack traz, né, no livro dele, sobre gestão da produção, né? Então, olha, eu tenho um jogo de tabuleiro. Então, né, tem os níveis, né, ou seja, que mostram o produto montado e os subcomponentes de cada item, né? Lembrando, eu posso ter uma peça para montar o produto final, mas essa peça ter outros componentes para montar esta peça, ok? Então, aí vai tornando mais complexo, né, o controle, né, que a gente pode ter sobre essas ordens de produção, etc. Por isso, né, chega um momento que planilha só não consegue te atender a isso. Aí você precisa de um sistema de informação para gerenciar melhor essa área. E aí, num jogo de tabuleiro, tem a tampa da caixa, tem um conjunto de cartões, tem o dado, o tabuleiro, e por aí vai, né? Então, eu preciso saber todos os componentes do meu produto, né, para eu realizar esse controle de estoque. E o controle da ordem de produção também, né? Aqui, só para explicar, né? Então, nessa árvore, a gente tem nível A é o produto final, e aí a gente vai colocando nível 1, 2, 3, e por aí vai, conforme o tanto de peças, o tanto de componentes o produto ele tem, ok? Aqui, um outro exemplo, né? Vamos pegar, né? Uma Coca-Cola, né? Um refrigerante, qualquer outro produto, né? Dá para a gente pensar isso. Vamos pensar um fardinho aí com 12 unidades. Né? Então, o fardinho é o produto final. Para montar esse fardinho, eu preciso de quê? Eu preciso da lata, eu preciso do líquido, ok? Eu preciso da tampa, eu preciso da película, que é para onde vem, né, a marca, vem as informações ali sobre o produto, as especificações, ok? O líquido tem um subcomponente, né? O líquido é o xarope aqui, né? Então tem um concentrado, tem açúcar. E aí eu tenho que saber os componentes e tenho que saber as quantidades de cada um desses componentes que eu preciso para manufaturar, né? No caso, olha, latas, eu preciso de 12. Pô, se eu estou montando um fardinho de 12 unidades, então nesse caso, né, eu preciso de 12, ok? Se eu preciso de 10 fardinhos, eu vou precisar de 120 latas, ok? Então, um sistema, né, o controle de estoque, né, que vai fazer esse tipo de cálculo, ok?
E aí tem as quantidades, né? 12 unidades de tampa, gramas. Aí você precisa saber também a unidade de cada um dos itens, dos componentes que você está trabalhando, ok? Para fazer um controle de estoque, né, mais alinhado e saber a quantidade que você tem que manter de estoque de cada produto também, ok? Então, além de calcular a quantidade necessária de cada item, o MRP calcula quando cada um desses itens deve estar disponíveis para que não haja atraso na produção, né? O MRP ele utiliza a lógica da programação para trás. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? E aí eu até falei com vocês que eu ia usar o mesmo exemplo, né? Para falar um pouco mais, né? Sobre controle de estoque. Então, né? Aqui aquela figura que eu coloquei para vocês anteriormente, né? Aqui com alguns outros dados, né? Para a gente utilizar. Então, né? Eu tenho um produto A que pode ser, né, eu vou chamar aqui, para facilitar uma dinâmica que eu vou tratar com vocês aqui, eu vou produzir um controle remoto, ok? Então, o produto A é um controle remoto. Eu tenho um pedido de 50 unidades desse controle remoto, e eu tenho que entregar ele na semana 19. Lembram que a questão do controle para trás, né? Então, se eu tenho que entregar lá no final da semana 19, eu tenho que saber quanto tempo que leva para eu montar, né? Cada componente desse controle, né? Para eu saber quando que eu começo a fazer cada um dos componentes. Então, né, lembrando lá, como eu coloquei para vocês, se eu tenho que entregar o produto A na semana 19, o controle, vamos dizer que eu tenho que entregar no final da semana. Eu tenho que saber o lead time, o LT, né? Então, precisa de uma semana para montar o controle. Então, né, na semana 19 mesmo, eu consigo montar ele. Lembrando, né, a lista de materiais, a árvore do produto, o controle, né, ele tem a tampa, tem as pilhas, tem outros elementos. Vou colocar aqui 3 níveis, né? Nível, o A é o nível 1, B e C, subcomponentes nível... Perdão, o A é o nível 0, né? B e C nível 1, D e E nível 2, né? De produtos na árvore de produto. Bom, para montar A, eu preciso de B e C. Vamos olhar o lead time, né? O tempo de produção, o tempo de espera de cada um item. Para produzir B, eu preciso de 2 semanas. Produzir C, eu preciso de 1 semana. Produzir D, 1 semana, 2 semanas. Isso é importante porque se eu estou programando para trás, na semana 19 eu estou montando o controle. Então, né, o B tem que chegar aqui pronto. Se ele demora 2 semanas para fazer, eu puxo 2 semanas anteriores, né, para a produção desse item, ok? Então, eu começo na semana 17 fazendo o B. Eu faço ele na 17 e na 18. Para 19, já está com ele pronto e montar só o controle, ok? A mesma lógica eu sigo para os outros produtos, né? Então, aqui, olha, B, 2 semanas, então eu faço 17 e 18. C, 1 semana só, então eu posso fazer ele na semana 18, ok? D, eu preciso de 1 semana, só que o D é um componente de C, né? Então eu não posso fazer D enquanto eu estou fazendo o C. Enquanto, né, eu preciso fazer, né, o D anterior para poder montar o C, ok? Então, o D, se eu vou fazer o C na semana 18, né, eu pego o D, 1 semana de lead time, eu vou fazer ele na semana 17. Fiz ele na semana 17, na 18 eu faço o C, ok? Então, pessoal, né, se tiverem dúvidas, pausem a aula, volta no início que eu comecei a explicar, ok? Mas sempre lembrem, né, a gente está programando para trás. Para fazer um item, no caso A, eu preciso fazer B e C antes. Para fazer, no caso C, eu preciso fazer D e E anteriormente. Sempre programando para trás, ok? E aí o E precisa de 2 semanas. Eu faço na 16 e na 17. Para na 18 montar o C, ok? Bom, então isso aqui a gente já tinha visto na aula anterior, né? Que a gente estava falando de um outro assunto. Agora, a gente está falando de controle de estoque. Então, além de saber quando eu vou iniciar, né, a programação aqui de produção de cada item, eu tenho que saber quanto eu tenho que fazer de cada item.
Então, olha, eu tenho um pedido de 50 unidades do produto A. Eu tenho que olhar se eu tenho estoque ou não desse produto, ok? No caso, olha, esse Ezinho de baixo aí, ou do lado, né, de cada uma dos componentes, né, está falando as unidades que eu tenho em estoque. Então, eu preciso de 50 unidades de A. Eu tenho um estoque de 10 unidades. Quanto que eu tenho que mandar fazer? Né, uma conta básica, 50 menos 10, 40. Então, por isso, né, OP, que é a ordem de produção, 40 unidades de A lá na semana 19. Ok? E aí, isso eu vou fazendo para os outros componentes. Notem, né, que, olha, eu tenho que fazer 50 unidades de A, né? Mas vou fazer B, é subcomponente de A. Mas eu vou mandar fazer 50 unidades de B? Não, né? Lembrando, olha, eu já tinha 10 unidades de A, então quer dizer, 10 unidades prontas de A. Então, esse 50, ele não vai, digamos, interferir no quanto que eu tenho que produzir B, C, D e E, né? Quem vai interferir é a quantidade de produtos A ou quantidade de controles que eu tenho que fazer, né? Eu falei com vocês que o exemplo aqui seria um controle, ok? Então, novamente, eu preciso de 50 unidades, é o meu pedido, né? Pegar o controle do ar-condicionado que eu estou aqui, né? Eu preciso de 50 unidades, né, desse controle aqui. Eu já tinha 10 unidades prontas dele, então eu preciso fazer 40, ok? Agora, vamos dizer que o item B seja a tampa do controle, né? Então, eu preciso mandar fazer quantas tampas? Quantas ainda eu preciso, né? 40, né? Porque eu estou fazendo mais 40 controles, ok? Então, 40 inicialmente é a minha demanda. Professor, lembra que eu tenho 5 unidades de estoque, está escrito ali embaixo, né? Então, se eu preciso de 40 né, e já tenho 5, eu vou precisar de fazer quantas? 35 tampinhas, né, do controle. Então, por isso está lá, ordem de produção, 35 unidades. Ok? Isso, pessoal, né? Vocês podem acompanhar os outros, né? Os outros números que estão aí, seguem o mesmo raciocínio, né? Eu coloquei aqui numa tabelinha também para facilitar para vocês, né? Aquela tabela que eu apresentei anteriormente. Então, né? Tem que entregar o pedido lá na semana 19, né? Se o item B eu preciso de 2 semanas para manufaturar, eu faço 17, então eu mando fazer, né? Que aí na semana 18 eu entrego esse produto, ok? Lembrando, né, estoque, eu tinha 5 unidades que já vinha do meu processo produtivo anterior, né? A demanda é de 40 unidades, eu não quero deixar estoque nenhum, né? Então, o MPS, minha ordem de produção, vão ser 35 itens, ok? E aí, isso eu faço para os outros itens, a mesma tabelinha, né? Eu posso fazer de cabeça, né, ou na tabelinha ali, né, em termos do exercício nosso aqui. O item C, né, ele vai ter uma dinâmica diferente, né? Eu vou precisar também de 40, vamos voltar aqui, de 40, né, itens C, né? Porque, vamos lá, eu vou ter que fazer 40 controles, ok? Então, eu vou precisar de 40 C. Só que notem, olha, eu tenho 5 unidades, né, prontas ali de C. Então, né, eu teria que produzir quantos Cs? 35, ok? A mesma lógica do B. Ah, professor, mas por que está 70 unidades escritas lá? Né? Olha só, a lógica do controle, né, facilita muito esse entendimento. Em cima do C tem um 2x, correto? O que isso demonstra, né, visualmente aqui? É que o C, né, ele é um item, mas ele é um kit, que tem 2 unidades cada kit, ok? Então, né, notem, o controle, né, nesse caso aqui que eu estou colocando, ele tem 2 pilhas. Então, é como se fosse, né, a organização, vamos dizer que ela faz o controle, ela faz a pilha também, né? Então, o kit, né, para cada controle, eu tenho um kit com 2 pilhas. Então, eu posso falar que eu preciso de 35 kits, ok? E eu preciso, né? São
35 kits com 2 unidades, ou seja, 70 unidades de pilha que eu preciso, ok? Então, na tabelinha, como ficaria, né? Eu preciso ter uma demanda aí de 40 kits, eu tenho 5 kits, então eu tenho que produzir 35 kits, ok? Ou, como são 2 pilhas por kit, 70 unidades de pilhas, ok? Então, é essa lógica. E notem, pessoal, que isso aí é muito comum, né? Não só esse exemplo do controle com a pilha, né? Vários produtos, às vezes, a gente precisa de mais unidades por um produto só, né? Pega um carro, eu preciso de 4 rodas, de 4 pneus, né? Tem ainda a sobressalente, né? Que traz o step ainda, né? Então, seria 5, ok? Então, toda essa lógica, né? Das necessidades dos componentes, quanto que eu tenho de estoque, o MRP, perdão, né, vai fazer para a gente. Então, é importantíssimo, né, fazer esse cálculo, né, para que lá no final, né, o nosso cliente esteja satisfeito e a gente consiga atender ele com mais agilidade possível. Aqui, né, vocês podem ver a quantidade de itens, né, de D e de E. Quem é que vai interferir? Agora é o C, né? Então, eu preciso de 70 unidades de C, né? Então, precisaria 70 unidades de D, né? 1 para 1. Quando não tem nada em cima ali, pessoal, é porque é 1 para 1 a demanda dos itens, ok? Eu tenho 10 unidades já de D, então 70 menos 10, eu vou mandar produzir 60 unidades. O E, eu tinha 5 unidades, eu precisaria de 70, 70 menos 5, 65 unidades, ok? E aí vocês têm, né, deixa eu colocar aqui no maior, que aí vocês conseguem visualizar melhor, né? Então, aqui, né, o exercício como um todo, com as respostas, e aqui as tabelinhas, né, para vocês acompanharem. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo um recorte aqui já na semana específica, né, de controle aqui para vocês visualizarem. Mas é óbvio que a organização, né, vai ter o controle ou semanal ou diário, depende aí como que a organização vai fazer esse controle, né? Então, o layout da planilha aí a gente tem uma infinidade no mercado, ok? Então, o MRP, né, ele é feito para determinar as necessidades de materiais, né, e o sistema precisa verificar quanto estoque há disponível de cada produto final, submontagens e componentes. É o que eu estou dizendo para vocês, né? E alguns arquivos que apoiam a gestão de estoque, né, no sistema MRP. Eu tenho que saber o peso, a característica em geral do item, né? Lembra da Coca-Cola que eu falei ali? Né? Eu preciso saber, né? Talvez o xarope vai estar em ml, determinado produto vai estar em grama. Então, essas formas, né, de pesagem e tudo, eu preciso compreender para fazer o cálculo correto das necessidades de materiais, ok? O arquivo de transações, entrada e saída de estoque. E aqui eu faço um destaque, pessoal. Muitas organizações não fazem, né, o devido registro das entradas e saídas de materiais da organização. E aí o que acontece? Né? Muito comum aí, infelizmente, né? O cliente chega para pedir o produto, né? O atendente ali, enfim, olha no sistema, olha na planilha, fala, tem produto. Vai lá no armazém, né? No almoxarifado, enfim, vai buscar o produto. Cadê o produto? Não está fisicamente lá. O sistema está falando, mas não tem. Ou pode ser ao contrário, o sistema está falando que não tem e tem lá no estoque, né? Por que isso? Porque alguém não lançou o dado, né, de saída do produto, ok? Ou não lançou a entrada, enfim. Então, por isso que todo final de ano, né, as organizações fazem os inventários, né? Ou aí em outros períodos, né? Depende do que a organização aí faz, como que ela faz esse controle. Por isso que é muito importante, né, fazer esses inventários e conscientizar os colaboradores para que, né, façam o devido lançamento ali dos dados nos sistemas, né? Não adianta nada você comprar, pagar caro num sistema se você não faz, né, os devidos registros dentro desses sistemas. E olha que tem muita, por mais boba a orientação que eu estou dando, né, o que a literatura dá, muitas empresas erram nesse fato, ok? E os arquivos de locais, né?
Lá em materiais vocês vão ver também um pouco sobre isso, né? Então, a localização do item tem suma importância também, para dar agilidade na localização nesse controle do estoque. Como eu disse, né, o MRP ele evolui para o MRP2, então deixa de ficar apenas na área de materiais, e aí começa a trabalhar com as áreas de marketing, finanças e de engenharia, né? Então, o MRP2 é baseado em um sistema integrado que contém uma base de dados acessado e utilizado por toda a empresa. É a mesma lógica que eu falei com vocês, né? O que muda de um para o outro, né, é que a gente vai integrando mais áreas dentro da organização, ok? E, por fim, a gente tem o ERP, né? Buscando, né, ter que toda a organização integrada, né? E aí a gente tem também a possibilidade de abertura para os parceiros. Hoje nós temos sistemas, pessoal, que o próprio outra empresa tem acesso a ele, né? Facilita muito o contato, né? Às vezes eu não preciso mandar um pedido para o meu fornecedor. Ele tem o acesso ao meu estoque, ele sabe, olha, está chegando perto de acabar lá o produto do Fábio. Então eu já vou, né, vou ligar lá ou mandar uma mensagem, enfim, perguntando, olha, pode mandar o produto? Né? E manda para você já, né, com uma agilidade muito maior, né? Então facilita esse controle. Então, os benefícios, né, do ERP, Planejamento de Recursos da Empresa, né? Visibilidade total do que está acontecendo, eu sei quanto de estoque eu tenho, onde os materiais estão dispostos dentro da organização, ok? Exige mudança baseada em processo de negócio. Essa lógica do operador, né, do seu colaborador, entender que o simples fato, simples entre aspas, dele registrar uma entrada e saída, né, impacta na estratégia organizacional, impacta na satisfação do cliente, né? Então, é entender isso aí, né? A organização, todo mundo pode contribuir, né? E deve contribuir para o sucesso organizacional, para a competitividade organizacional, ok? Integração com a rede, como eu disse, consumidores, fornecedores e parceiros, e com a cadeia de suprimentos, né? Distribuidores, enfim, né? Toda a cadeia, indústria, varejo, atacado e por aí vai, né? O desafio maior, né, que conciliar novos sistemas com antigos sistemas. Tem empresas, né, que tem um sistema que às vezes não comporta toda a movimentação dela, só que o dado está lá, está tudo registrado lá. E aí ela vai colocar um outro sistema, os sistemas não conversam, né? Então há esses desafios aí, né, na prática. Exige processo bem delineado, exige procedimento, exige cobrança desses procedimentos serem realizados, né? E porque isso impacta na estratégia organizacional, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre MRP e ERP, né? Então, espero que vocês tenham, né, conseguido compreender um pouco, né, sobre como são feitos, né, os controles de estoque aí das organizações, a necessidade de se fazer esse controle, né? E como que a gente evolui, né, de controles aí de planilhas hoje para sistemas aí bem automatizados, né, bem ágeis para apoiar a tomada de decisão, né, organizacional, ok? Bons estudos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre operações enxutas. Bom, o que quer dizer operações enxutas? Significa mover-se na direção de eliminar todos os desperdícios, de modo a desenvolver uma operação que é mais rápida, mais confiável, produz produtos e serviços de mais alta qualidade e, acima de tudo, opera com custo baixo. Então, nós vimos, né, ao longo da disciplina, né, essa questão de controle de estoque, a hora de produzir, quanto fazer, ok? E na gestão dessas operações, né, dessas variáveis ali dentro da organização, acaba, se não houver um bom gerenciamento, nós vamos perder tempo, né, de produção, vamos perder, né, recursos investidos dentro da organização, materiais, né, enfim, e ninguém quer isso, né, porque vai impactar na rentabilidade aí da organização, ok? Então, nesse sentido, criado essa busca, né, por
tornar mais enxutas, né, as operações. E aí a gente tem um sistema que é o Just-in-Time, que ajuda, né, uma metodologia que traz aqui uma ótica de enxugar, né, no caso, os estoques. Né? Então, o JIT, né, o Just-in-Time, ele visa, né, atender a demanda instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdício, né? Desperdício de materiais, equipamentos, pessoal, né? E depende da flexibilidade do fornecedor e a flexibilidade do usuário. O que se trata, né, o Just-in-Time? Se trata em realizar determinada operação apenas quando ela é realmente necessária. Então, eu vou produzir um produto, né, apenas quando eu tiver uma demanda real daquele produto. Então, lembrem lá, né, do sistema puxado, né? Ele trabalha, se eu não me engano, eu falei sobre isso com vocês, né, sobre que ele é um sistema que trabalha, né, o JIT, né? Então, o cliente ele faz um pedido, aí puxa todas as operações, as atividades organizacionais para realmente serem realizadas, ok? Então, né, aqui na abordagem tradicional, a gente trabalha com estoque, que é aquele processo empurrado. Você produz, guarda, né, armazena, e aí, quando tiver um pedido, né, você comercializa e tranquilo. Né? O estoque que serve como uma proteção, né, no caso de o cliente chega, pede e você tem que ter, né, você vai ter a disponibilidade do produto ali para aquele cliente, né, ou qualquer outra eventualidade. Já o Just-in-Time não trabalha com essa ótica, né? Ele entende que trabalhar com estoques, né, você tem uma série de problemas, uma série de desperdícios, né, que o estoque não mostra, não permite você identificar. Então, ele trabalha nessa lógica, né, do sistema puxado. Né? Há uma demanda, no caso que olha, o sistema C faz um pedido para o B, aí que o B manda para o C, ok? No caso, o B também vai começar a trabalhar, né, e vai pedir para o A, né? Então, vai sempre fazendo pedido para os fornecedores para eles realmente iniciarem os seus processos, as suas atividades, ok? Então, essa lógica distinta aqui. Então, como eu falei, o Just-in-Time, né, ele vê o estoque como um manto negro, né? O Slack e o Chambers trazem essa lógica no livro deles, né? O que seria esse manto, né? Esse manto que cobre ou encobre, né, vários desperdícios que nós temos aqui dentro da organização, né? Que desperdícios são esses, né? Olha, eu posso ter problemas de qualidade ou de produtividade, né? Então, posso ter produtos defeituosos dentro do meu processo produtivo, posso estar gerando muito refugo, muito retrabalho, operador não preparado, ok? Quebra de máquina, tudo isso que, de certo modo, né, vai ficar encoberto, porque o cliente pediu, eu vou lá no estoque, eu tenho o produto disponível, eu entrego para ele. Então, resolvi a minha situação, que é, no caso, fornecer o produto para o cliente, ok? Mas eu não estou visualizando, aí eu fiquei calmo, eu fiquei tranquilo, né, enquanto gestor, porque eu estou conseguindo atender a demanda. Mas eu não consegui identificar que para produzir aquela quantidade de itens que estão estocados lá, eu gastei mais material do que o necessário, né? A máquina parou várias vezes, estragou várias vezes, né? Porque eu vou estar focado nos produtos que já estão ali disponíveis, né? Para comercialização. Então, é essa lógica que o Just-in-Time traz, né? Ora, se você não tem um estoque, ou tem um estoque muito perto ali do zero, né? Só tem um estoque de segurança, ou algo bem baixo mesmo, né? Toda vez que você tiver uma demanda, você vai produzir, e aí qualquer problema que a sua operação tiver vai ficar evidente. Porque imagina, uma máquina que estava quebrando constantemente, né? Se eu estou precisando que ela, né, funcione para eu entregar, fazer um pedido que foi feito, né? E aí ela quebra. Então eu estou visualizando, porque eu estou com uma certa urgência, né, para atender aquele pedido. Então, todas as falhas do meu processo produtivo ficam mais evidentes quando eu preciso, principalmente, né, atender uma determinada urgência.
ok? Então, é nesse sentido que ele traz, né, que trabalhar, né, a lógica seria trabalhar com estoque zero, né, mas a gente sabe que, na realidade, né, a prática disso é muito difícil, exige muito das organizações, né, e as demandas logísticas, dependendo da região que você tem a sua unidade, a sua organização, né, demora a passar um representante de determinado componente que você utiliza no processo produtivo, né? Então, a distância para chegar até a nossa cidade, enfim, é mais longa, enfim, né? O frete é caro. Então, essas questões, né, impactam aí na utilização, né, digamos, total da metodologia, né? Só que a gente pode, né, sim, como eu posso dizer, adotar, né, um pouco desse princípio, né, adaptá-lo à nossa realidade, é isso que eu queria dizer, né, adaptá-lo à nossa realidade. Você não vai abarrotar sua área de armazenagem de itens, né? Você vai colocar um estoque de segurança, né, como a gente coloca lá na gestão de materiais, ok? E que vai te permitir essa maleabilidade, trabalhar aí, né, com uma certa folga, mas que também não vai encobrir todas essas falhas aqui dentro da sua área produtiva, ok? Então, né, sob a ótica do JIT, produzir apenas para manter a alta utilização da capacidade pode ser contraprodutivo. Ou seja, né, trabalhar de forma empurrada, né, para ele é contraprodutivo, né, porque tem vários problemas que estão encobertos lá, né. Então, basicamente, essa imagem aqui traz essa lógica, ok? E quais desperdícios, né? Então, nós temos aqui, e que justificam a gente falar de operação enxuta e do just-in-time, né? Então, a gente tem, né, a possibilidade de ter superprodução, que gera estoque, e se esse estoque ficar parado, né, não tiver um bom giro, você vai ter dinheiro parado, ok? Transporte, né? Então, devemos buscar, né, a movimentação aí, reduzir a movimentação desnecessária dentro da organização, ok? Porque, né, movimentar material, movimentar produto ao risco, né, de quebra, de ter algumas avarias, enfim, né? E a questão do tempo também que exige essa movimentação, né? Processos, né? Às vezes tem processos dentro da sua organização que não são necessários, que não são muito demandados ali, né, para agregar valor ao produto ou serviço que você tem, e apenas, né, quando você enxerga, você trabalha ali sob demanda, né? Então você vê, consegue visualizar, o cliente só está pedindo determinada produto ou determinada etapa do meu serviço aqui, que eu estou oferecendo. Então, aquela outra coisa ali, eu não preciso de ficar oferecendo, ok? Então, eu reduzo, eu simplifico o meu processo, ok? E a questão de produtos defeituosos, né? Reduz muito essa questão de esconder, né, que o meu processo, às vezes, está emergindo, está saindo muito produto defeituoso. Então, isso tudo, pessoal, está dentro da filosofia enxuta, que a gente chama, né? Então, busca o envolvimento de todos. Todo colaborador tem que entender que o trabalho dele impacta na estratégia organizacional, impacta no produto ou serviço que ele está entregando para o cliente, ok? E impacta na competitividade organizacional. Então, por isso, né, é muito importante que nós tenhamos envolvimento de todos ali da organização. E a melhoria contínua, né? Chegamos a um patamar, somos os melhores do mercado. É hora de parar? Não. Né? Então, é buscar sempre, né? Se nós já somos melhores do que todos os outros concorrentes, então vamos tentar buscar ser melhor que nós mesmos, né? Para sempre estar ali na liderança, né? E liderança quer dizer o quê? Que você é a primeira organização pensada ali, né, pelo cliente. E aí, receita para organização, enfim, né? Pensei esse lado estratégico. Aqui, técnicas ou práticas básicas, né? Então, eu já estou falando do envolvimento do colaborador é importante, essa questão da melhoria contínua, né?
E, então, definir padrões ali dentro da sua área produtiva, né? Os padrões devem ser seguidos, os padrões de qualidade, né? Definir responsabilidades, mas capacitar os seus colaboradores também. Ter uma política de gestão de pessoas justa, né? Que aí faz com que os melhores profissionais possam estar à disposição da sua organização, dar autonomia para o colaborador, ter qualidade de vida no trabalho, né? Então, ter segurança ali, oferecer equipamento de proteção individual, uma segurança no ambiente de operações, dar conforto e segurança ali, né? Segurança de manter, né? Se o colaborador fizer tudo ali que a organização coloca como padrão, né? Manter também o emprego dele, ok? Adequar o arranjo físico, às vezes o arranjo físico, a disponibilidade das máquinas, né, prejudica ali a realização, a agilidade do processo, ok? Melhoria contínua, reduzir os tempos de trocar a ferramenta, lubrificar um equipamento, essa questão de tempos de setup, né? Assegurar a visibilidade da operação, no sentido de facilitar a identificação de problemas, né, dentro do processo produtivo, né? Aqui, olha, um exemplo bobo, né, mas que eu acho que a grande maioria, né, já deve ter visto acontecer isso. Em supermercados, né, temos uma operação ocorrendo, né? Então, quando você vai passar no caixa, né, em supermercados aí de médio ou grande porte, né, acontece alguma falha, a pessoa não tem troco, o sistema parou, né, do caixa. Ao invés dele ficar gritando, né, para o supervisor vir ajudá-lo e tudo, né, então o que acontece? Tem supermercados que colocam uma lâmpada, né, perto do caixa, no qual o operador acende essa lâmpada e aí o supervisor, onde ele estiver, ele visualiza, né, então pode se encaminhar lá e resolver o problema, né, e voltar a dar agilidade ao processo, né. Então, isso que seria, né, assegurar essa visibilidade da operação, né? Sinalizar de alguma forma, né, onde dentro do processo produtivo está tendo algum problema para você resolver, né? Hoje nós temos equipamentos, né, pensando aqui na indústria 4.0, né, sistemas que podem detectar quando uma máquina, né, está prestes a estragar, né? Então, a gente tem sensores que fazem esse tipo de trabalho em grandes indústrias, né? Então, assegurar a visibilidade da operação, ok? E adotar o JIT, que é ao longo da cadeia de suprimentos. Ora, se eu não vou manter estoque ou pouca quantidade de estoque de determinado item, eu tenho que ter a certeza que o meu fornecedor, né, quando eu pedir para ele, vai me enviar o mais rápido possível, ok? Então, o JIT ele tem que funcionar não só dentro da sua organização, mas ao longo, né, da cadeia, ao longo dos parceiros de negócio da sua organização, ok? E aqui só uma comparação, né, entre o Just-in-Time e o MRP. Então, o MRP ele trabalha com sistema empurrado, o Just-in-Time é sistema puxado. Né? Eu já falei isso aqui para vocês um pouco, né? O MRP utiliza o PMP, que é o Programa Mestre de Produção, né? Requer uma organização complexa, né? Aquele tanto de dados, né? Quanto de estoque que eu tenho, quanto de pedido que eu tenho, fazer, né? Todo esse controle sobre tudo isso, né? Ele depende da acurácia dos dados. Que dados são esses? Quanto que eu tenho de estoque, né? Fazer o controle de entrada e saída, depende muito, né? O MRP. Já o Just-in-Time, né? Por ele, né? Apenas quando precisa, né, de um determinado item que eu vou manufaturar, né, ele meio que já trabalha com essa perspectiva, olha, que eu não tenho muito estoque, ok? Então, ele é mais flexível do que o MRP, ok? E o MRP assume um lead time, né, um ambiente de produção mais fixo, mais constante, né? Então, eu sempre vou ter que produzir aquela quantidade de peças, né, com aquela mesma especificação. O Just-in-Time, ele se adequa um pouquinho mais, né, as flexibilidades que a gente tem dentro do mercado, ok? Então, como eu disse, né, o Just-in-Time é menos capaz de lidar com mudanças na demanda à medida que aumenta o número, opções e cores dos componentes, apropriado para itens de alto fluxo, né, repetitivos e com estrutura simples, indicado para o controle interno, movimentação interna de materiais.
O MRP é melhor em lidar com complexidade, mensurado com o número de componentes processados, né? Pode lidar com exigências detalhadas, né? Indicado para itens eventuais, ok? Então, pessoal, lembrando, né? A escolha de um ou por um ou por outro, né? Vamos dizer que eles são complementares ali dentro da organização, né? Nós temos sim que pensar que dependendo da situação, vamos trabalhar com estoque, né? E para atender, né? Para ter uma tranquilidade ali no gerenciamento organizacional, né? Mas é importante, né? À medida do possível, enxugar o máximo possível na organização, né? Para visualizar ali esses desperdícios, né? Para você realizar alguma medida, né, de mitigar isso aí ou eliminar esse desperdício, porque impacta aí no quanto a sua atividade está sendo rentável ou não. Ok? Então é isso, pessoal, né? A gente encerra aqui esse tópico da disciplina. Bons estudos!